Eu selecionei aqui, foi muitos, né? Mas outro texto que foi Provérbios 15, 23, que diz: o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. A palavra dita a seu tempo, a seu tempo. E Pedro, 1 Pedro capítulo 3, versículo 10, diz: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente, de forma enganosa ou astuciosa, tá bom? Então, deixa eu só ler aqui um pensamento de Aristóteles. Ele diz o seguinte: o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. Deixa eu repetir novamente. O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. Tudo o que diz. Pastor, Está funcionando? Lembra disso que Aristóteles falou? O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz, tá bom? Alguém certa vez disse que uma palavra falada é como uma seta lançada. Não tem jeito de retorná-la depois que você joga. E outra pessoa disse que uma palavra realmente é como, a palavra é como um saco de pena solto do alto de uma montanha. Depois que você joga, dificilmente você vai conseguir juntar. Então, pense bem nisso, meus amados irmãos. É melhor pensar antes de falar. É melhor pensar antes de curtir qualquer coisa. É melhor pensar, analisar antes de compartilhar alguma coisa, ou de escrever, ou de fazer alguma crítica. Então, lembre bem disso. O conselho que a palavra de Deus nos dá, que estudamos ontem, é que é muito melhor pensar antes de falar, tá bom? O segundo conselho, e nós terminamos ontem com uma ilustração das três peneiras, né? As três peneiras. Então, segundo conselho é: diante desse perigo que nós temos e convivemos com ela, que é a língua, o que nós devemos fazer? Sempre falar a verdade. Sempre falar a verdade. Não somente falar a verdade, mas quando você for curtir ou compartilhar alguma notícia no Face, no Instagram, no WhatsApp, procure saber se aquilo é verdade ou não. Porque você pode estar semeando mentiras. Antes de você compartilhar alguma coisa com alguém, procure saber se aquilo realmente é verdade. Ontem eu disse aqui aos irmãos, ontem eu passei por uma situação. Alguém falou para mim que tinha acontecido uma coisa na cidade e eu fui compartilhar com outra pessoa, na verdade foi com o irmão André que está aqui, perguntando se ele estava sabendo disso. E ele disse: não, pastor, não foi assim não. Então é bom a gente saber logo se aquilo é verdade ou não antes de compartilhar. Por esta razão, o que a Bíblia nos ensina é: sempre fale a verdade. Sempre fala a verdade. Então eu gostaria de ler alguns textos aqui, tá bom? Alguns textos que nos mostram que nós devemos falar sempre a verdade. Sempre a verdade. O primeiro texto está lá em Efésios capítulo 4, versículo 25. Efésios 4, 25. Paulo disse o seguinte para aquela igreja: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então essa é uma ordem. Por isso, por esta razão, deixe a mentira e fale a verdade. Tá bom? A verdade. Há um outro texto que eu gostaria de ler, era somente 2 versículos, mas eu gostaria de ler todos, que o parágrafo nos dá. É Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6, 16 a 19. Aqui fala dos 6 pecados que o Senhor aborrece e o último que a sua alma abomina.
Dos 7 pecados, 6 tem a ver com a língua. Você já imaginou aí? 6 tem a ver com a língua. Então vamos lá. Provérbios capítulo 6, versículo 16 a 19. Olha o que Salomão diz. 6 coisas o Senhor aborrece. A 7ª, a sua alma abomina. Vamos ver quais são essas coisas. Primeiro, olhos altivos. Língua mentirosa o Senhor aborrece. Língua mentirosas o Senhor aborrece. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que trama projetos iníquos. Pés que se apressa a correr para o mal. A 6ª, testemunha falsa que profere mentira. Pecado da língua. E qual é a 7ª que Deus realmente abomina? E aquele que semeia contenda entre os irmãos. Como é que você semeia contendas? Com a língua. Deus aborrece. Bom? Mas o que nós queremos enfatizar aqui é que Deus, ele aborrece a mentira. Em nenhum momento a mentira, ela é louvada. Em nenhum momento. Recentemente eu dei um estudo para a igreja mostrando isso. Que algumas pessoas querem usar alguns textos bíblicos para dizer que a mentira ela foi abençoada. Nunca a mentira foi abençoada. Nós nunca temos, em nenhum momento, apoio para mentir. Por esta razão, fale sempre a verdade. Fale sempre a verdade, tá bom? Deixa eu continuar lendo aqui os outros textos. Provérbios capítulo 12, versículo 19. Olha o que diz. O lábios veraz, verdadeiro, permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Não se tem um ditado, né, que diz que mentira tem perna curta? Cedo ou mais tarde, a verdade vai chegar à tona. Fale sempre a verdade. Provérbios 21, 6. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa, mentirosa, é vaidade e laço mortal. Sabe aquelas pessoas que querem adquirir algo de valor, quer adquirir tesouro mentindo? Cedo ou mais tarde vai ser revelado e vai se dar mal. Jeremias, que está em uma situação difícil, foi chamado por Deus para ser profeta da nação de Judá, quando a nação estava mergulhada em pecado. E um desses pecados era mentira, era a falta da verdade. Veja aí o que diz Jeremias capítulo 9, versículo 3. Curvam a língua. Jeremias 9, 3. Tá bom? Jeremias 9, 3. Curvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Quer dizer, ele prepara a língua como uma arma para a mentira. Fortalece-se na terra, mas não para a verdade. Porque avançam de malícia em malícia e não me conhecem, diz o Senhor. Estamos vivendo uma crise, na política aí. Ninguém sabe quem está falando a verdade. Mas cedo ou mais tarde vai aparecer. E aquele que fala a verdade vai prevalecer. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Então, também tem outros aqui, Jeremias, o versículo 5, Lemos o 3, mas veja aí também no versículo 5, Que diz, cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras. Cansam de praticar a iniquidade. Ninguém fala a verdade com o próximo. Ensina aqui a mentir. João capítulo 8, versículo 44. O Senhor Jesus falou para os fariseus, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque ele é mentiroso e é o pai da mentira. É o pai da mentira. Fale sempre a verdade.
Colossenses capítulo 3, versículo 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos. A mentira não faz parte do novo homem, da nova criatura, de alguém que foi revestido por Deus de algo novo. Então fale cada um a verdade. Agora, tem gente que diz o seguinte: eu falei a verdade, doa quem doer. Mas espera aí. Fazer como um professor meu, pastor Ricardo Mateus. Existe o jeito da boca. Existe o jeito de falar a verdade. E nós queremos justamente ensinar aqui, amados, que devemos falar a verdade em amor. Devemos falar a verdade em amor. A verdade sim tem que prevalecer, mas falar a verdade de uma forma amorosa. Eu gostaria de ler aqui 2 textos para os amados irmãos. Em Efésios capítulo 4, versículo 15. Efésios 4, 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Seguir a verdade em amor. Devemos sim. A verdade deve prevalecer. Devemos sim seguir a ela. Mas deve ser em amor. Em amor. Em amor. Em vez... devemos sim falar a verdade em amor, tratando a verdade como ela é, a palavra de Deus, tá bom? E não somente a palavra de Deus, mas utilizando da verdade, que é uma das características do nosso Deus, Agora, essa verdade, ela tem que ser seguida e ela tem que ser falada em amor. Eu gostei muito de um comentário que disse o seguinte: olha, alguém disse bem que verdade sem amor é brutalidade. Verdade sem amor é brutalidade. Mas amor sem verdade é hipocrisia. Verdade sem amor é brutalidade. Amor sem a verdade é hipocrisia. Há quem pense que se amamos alguém, devemos proteger essa pessoa da verdade para não magoá-la. Isso não é amor. Uma das marcas da maturidade é a capacidade de compartilhar a verdade com os irmãos e irmãs em Cristo e fazê-lo em amor. Provérbios capítulo 27, versículo 6. O que é que Salomão diz? Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Provérbios 27, 6. Agora, o que é que diz Provérbios 15, 1? A resposta branda desvia o quê? O furor. A palavra dura levanta a ira, levanta a contenda. A forma de falar, devemos sim falar a verdade, mas essa verdade ela tem que ser em amor. Em amor. Tem que ser amor. Agora, certa vez alguém que estava indo para um ministério, eu sou novo, vou fazer 10 anos agora de ministério, mas alguém chegou para mim e disse: pastor, qual é o conselho que você dá para mim no ministério? E eu disse: pregue sempre a verdade e fale sempre a verdade. Coloque isso como alvo na sua vida. Esteja comprometido com a verdade. Nada de arrumadinho, nada de mentira. Esteja comprometido com a verdade. Não importa se essa verdade vai trazer consequências ou não para o momento. Mas cedo ou mais tarde, Deus vai honrar aqueles que são verdadeiros. Eu não tenho dúvida disso. A verdade sempre será a vontade de Deus, em toda e qualquer situação.
Ninguém tente me convencer que a mentira, Deus vai abençoar a mentira. Nunca. A mentira não procede de Deus. A mentira fere o caráter de Deus. Então, use sempre a sua língua para a verdade. Fale sempre a verdade. Fale sempre a verdade. Jesus disse que há uma conexão entre o coração e a boca. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Cheio o coração. Deixa eu dar uma pequena ilustração aqui. Uma pequena ilustração. Numa universidade, 2 amigos que cursavam medicina iam muito bem nas provas e trabalhos da faculdade. 2 amigos nessa faculdade. No final do semestre, ambos tinham notas entre 9 e 10. Havia uma prova final no curso de Química, mas a dupla estava tão confiante nas suas notas que resolveu passar um final de semana festejando com amigos de uma outra universidade. A festa foi grande e também a ressaca. Ambos dormiram tarde demais e chegaram atrasados na universidade na segunda-feira, dia da prova final. Ao invés de tentar fazer o exame, a dupla procurou o professor depois com uma história que inventaram. Mentiram. Os 2 disseram o seguinte: o carro que nós estávamos furou o pneu e ficamos sem o pneu e estávamos sem o pneu de reserva. Segundo eles, demorou para consertar o pneu e isso resultou no atraso deles para o exame. Viu aí? Eles foram para uma festa, beberam, se acordaram tarde na segunda-feira e simplesmente perderam a prova. Mas eles mentiram, disseram que o pneu tinha furado e o pneu de reserva eles não tinham. Por esta razão, chegou tarde. Vamos ver onde é que vai dar o fim dessa história. O professor considerou a história dos 2 e concordou que daria uma segunda chance de fazer o exame no dia seguinte. Ambos estudaram para valer naquela noite e foram ao exame no dia seguinte, na hora marcada. O professor colocou ambos em salas separadas e lhe entregou a prova. Quando começaram o exame, perceberam que a primeira pergunta era uma questão fácil e valia 5 pontos. A prova valia 100. A primeira pergunta era fácil, valia 5 pontos. Animados, responderam a primeira pergunta e viraram a página. Na segunda página, havia apenas uma pergunta: qual dos 4 pneus furou? A resposta valia 95 pontos. Como ele estava em salas diferentes, iriam responder de forma diferente. Iria ser descoberto que eles tinham mentido. A mentira, amados, como alguém certa vez falou, tem perna curta. E alguém que conta mentira sempre precisa de mais mentira para cobrir aquela outra. E sempre vai se tornar escravo da mentira. Eu conhecia pessoas que fazia anos que era ameaçado por outros, porque um dia tinha feito uma coisa e tinha contado uma mentira, e ele tinha medo de ser revelado. E as pessoas usufruíam dele, pedindo que ele fizesse tantas coisas que aquelas pessoas queriam, porque se ele não fizesse, eles contariam a verdade. A mentira tem perna curta, a mentira escraviza, a mentira traz vergonha quando é revelada, e a mentira traz consequências. Então vamos usar os nossos lábios para a verdade. Fala a verdade, mas essa verdade fale com carinho, fale com amor. Fale com carinho, fale com amor. A terceira coisa que nós devemos fazer com a nossa língua, tá bom? Sabendo que ela é tão perigosa. A terceira coisa e última é: fale para a edificação do próximo. Então nós
Bem, e amigos, pense antes de falar. Medite naquilo que você vai falar. Segundo, fale sempre a verdade. Sempre a verdade. Terceiro, fale algo que traga edificação para o próximo. Fale algo que venha abençoar. E nós temos vários textos que nos ensinam essa verdade. Vamos lá? Então veja o primeiro texto aí comigo. Provérbios 4, 29. Efésios 4, 29. Efésios 4, 29. Olha o que diz. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação. Agora veja aí, ó, conforme a necessidade, e assim transmite graça aos que ouvem. Veja aí, não saia da sua boca, isso é uma ordem. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Vou explicar que palavra é essa. E sim, unicamente a que for boa para a edificação, que traga encorajamento, fortalecimento na vida daquela pessoa. Isso conforme a necessidade. Lembra falar no tempo certo, para a pessoa certa? Conforme a necessidade. Colossenses capítulo 4, versículo 6. Colossenses 4, 6. Olha o que diz. A vossa palavra seja sempre. Olha aí, sempre. Não é em vez em quando, não. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Você sabe qual é a função do sal, né? Dá gosto. Comer uma carne sem sal, vou dizer uma coisa, viu? Aquele churrasquinho sem sal não tem sabor. Então as nossas palavras têm que ter gosto. Tem que dar prazer a quem está nos ouvindo. É isso que Paulo está dizendo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. E o sal não somente tem o poder de temperar, mas também de preservar. De preservar. Para saber como dever responder a cada um. A cada um. Então, amados irmãos, devemos sim usar a nossa fala para a edificação. Lembra bem, as palavras elas têm poder. Talvez você já viu de pessoas que já foi reanimada por uma palavra. Tenho plena certeza que você já ouviu o testemunho de alguém que disse, olha, eu estava tão assim e alguém chegou para mim com uma palavra, me animou. A boa palavra, a Bíblia diz, é como uma medicina, Ela traz cura. Provérbios capítulo 16, versículo 24. Provérbios 16, 24. Olha o que diz aí, ó. Provérbios 16, 24. Palavras agradáveis. Repito. Colossenses disse isso. Temperada com sal, no seu tempo, na hora da necessidade. Palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. Palavras agradáveis são como favo de mel. Demonstra doçura para a alma. A alma se satisfaz, se alegra. Até a palavra ela tem poder de, essa palavra medicina aí é de recuperação. Tem um sentido também de saúde, de cura para o corpo. A palavra ela tem poder de até de curar. Eu não estou se referindo aqui a um milagre, no sentido de você chegar ali com a palavra,
Mas é no sentido mesmo de você chegar e animar a pessoa e a pessoa realmente se erguer com aquela palavra que você teve. A palavra que ela serve como remédio, até para o físico, para o emocional e para também o espiritual. Veja aí como a palavra ela tem poder. Como a palavra ela tem poder. Olha outro texto aí. Provérbios 12. Deixa eu só falar aqui que eu esqueci, né? A palavra aí, quando Paulo disse, né? Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra torpe ali é palavra podre, pobre. Palavra que não convém a nós. Então, muitas vezes eu vejo alguém dizendo assim, pastor, mas é porque eu tenho dificuldade com essa palavra. Peça a Deus. Faz como Davi. O Senhor põe guarda nos meus lábios. Tá bom? Nós vamos falar um pouco sobre isso. Então veja aí, Provérbios capítulo 18, versículo 12. Diz, alguém a cuja tagarelice, essa palavra tagarelice aí é falar duramente com raiva. Falar sem pensar de forma imprudente, né? Então, alguém cuja tagarelice é como ponta de espada. Provérbios 12, 18. Provérbios 12, 18. Viu? Vou repetir novamente. Alguém a cuja tagarelice, quer dizer, palavra dura, sem pensar, é como ponta de espada. Sabe aquele ditado que diz? As palavras ferem mais do que faca, do que espada. É isso daqui mesmo. A palavra imprudente, a palavra falada sem pensar, ela fere. Ontem mesmo o irmão estava compartilhando depois, disse, pastor, eu fui na casa ali, alguém tinha dito uma certa palavra que realmente feriu outra pessoa. A palavra fere. Tá aqui o que o provérbio diz. Mas olha o que ele diz. Mas, olha o contraste, o mais aí. A palavra imprudente, ela fere como uma espada. Mas a língua dos sábios é medicina, é cura. Traz saúde, traz algo de bom. Vamos para outro texto, Provérbios 10, 21. Provérbios 10, 21. Os lábios do justo. O que é que o lábio do justo faz? Ele apacenta, ele alimenta muitos. Mas olha o contraste. Mas por falta de senso, morre o tolo. Então devemos alimentar. Nossas palavras podem ajudar a abrigar e animar um viajante cansado e alimentar uma alma faminta. Alma faminta. Veja o que diz Provérbio 15 aí. Nós vamos parar com esse texto, viu? Dentro desse daí. Então, Provérbio 15, 4. Olha o que diz, a língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa quebranta o espírito. A língua agradável, ela traz o quê? Ela traz bênção como uma árvore e traz vida. Mas a palavra perversa, ela quebranta o espírito. Pessoa carinhosa e amável no falar ajuda os outros a viver. Quem é grosseiro e implicante desanima qualquer um que esteja ao lado dele. Sabe aquelas pessoas que só, quando chega, só fala algo para lhe maltratar? Que você não se sente bem estando com aquela pessoa? Que Deus nos ajude, amados. Eu fico pensando, será que eu sou assim, Senhor? Será que quando eu estou em casa com a minha família, será que as minhas palavras estudando hoje, será que alimenta? Será que transmite bênção para os meus filhos e tudo? Ou as minhas palavras muitas vezes ferem a ponto de incomodar a minha presença? Será? Será que com os meus irmãos? Será que com as pessoas que estão perto de mim?
Vamos pensar nisso. Porque muitas vezes, Jesus ele nos orienta a dizer, olha, vamos tirar a trave que está no teu olho e deixar o argueiro que está no olho do teu irmão. Muitas vezes nós precisamos mudar. E nesse sentido aqui, todos nós precisamos mudar. Todos nós. Uma pessoa está abatida, triste, desanimada, angustiada, sem sonhos, e de repente alguém chega com uma palavra apropriada. E essa palavra, como um medicamento do céu, traz um novo ânimo, um novo alento, um novo alimento. Eu já passei por isso, né? Certa vez eu nunca esqueço que eu estava um dia, cheguei aqui na igreja, em uma quarta-feira, e um pouco na luta do ministério, e a gente um pouco triste. E antes de começar o culto, quando eu vim aqui no bebedouro beber água, uma criança chegou para mim e disse, pastor, Deus é contigo. Rapaz, aquela palavra trouxe tanto ânimo para mim, que eu subi no púlpito, né, diferente. Uma pequena palavra de uma criança me animou. Me animou. Devemos utilizar, irmãos, e estão vivendo dias, quantas pessoas estão abatidas. Você nem imagina quantas pessoas estão sofrendo. Estava vendo hoje, né? Pessoas que não têm nem o privilégio, a oportunidade de velar os seus corpos. Em Manaus, São Paulo, as pessoas não têm nem a oportunidade de dizer eu quero sepultar meu familiar em tal cemitério. Quantas pessoas desempregadas, quantos irmãos e pessoas empresários que estão quebrados, quantos idosos estão angustiados, presos. E quando olhamos para a mídia, a gente não vê a solução. Devemos utilizar esse momento para abençoar outras pessoas com os nossos lábios. Dizer para esses irmãos que Deus está com ele, que deve continuar confiando no Senhor, que Deus está no controle, que Ele é a nossa esperança. Uma palavra boa traz alento em meio ao cansaço. Traz esperança em meio ao desespero. Traz vida no portal da morte. Alguém certa vez disse que a principal marca do crente maduro é ser parecido com Jesus. E uma das principais características de Jesus era que sempre que uma pessoa chegava angustiada perto dele, saía animada, restaurada, com novo entusiasmo. Você sabe aquele momento que quando você vai visitar alguém e você diz desse jeito, eu já vou, a pessoa diz, não vá não, fica mais um pouco. As suas palavras têm sido de ânimo para mim. Alguém certa vez disse o seguinte, é melhor você sair quando as pessoas querem que você fique, do que você ficar quando as pessoas querem que você vá embora. Sabe aquelas pessoas que muitas vezes as visitas realmente prejudica mais do que se não tivesse ali? Aquelas pessoas que desejam que a pessoa saia logo. As palavras, ela tem poder. As palavras, ela tem poder. Quando as pessoas se aproximam de nós, como elas saem? Você já pensou nisso? Quando as pessoas se aproximam de mim, de você, como essas pessoas saem? As pessoas têm prazer de estar conosco, seja em casa, no trabalho, na escola, na igreja. Ou simplesmente as pessoas, quando você chega, as pessoas dizem, já chegou aquele que traz desânimo. Eu queria encorajar você, meu irmão. Eu queria encorajar você. Ligue para alguém ou passe um zap. E simplesmente fale para alguém uma palavra de ânimo.
Você não sabe o poder que tem da sua palavra quando você diz, olha, irmãos, eu estou orando por você. Quando alguém diz, olha, Deus te abençoe. Quando diz, irmão, continue firme. Você não sabe o impacto que essas palavras podem trazer no coração de uma pessoa. Mas não use o WhatsApp para passar muitas vezes mentira, para fazer comentários que não edifica, que não passa pelaquela peneira que nós falamos ontem. Pense bem nisso. Alguém certa vez sugeriu 10 palavras que podem transformar a nossa vida. E alguém disse que se forem bem ditas com um coração sincero essas palavras, veremos Deus nos usar para ser uma fonte de bênção e de ânimo a outros. 10 palavras que podem transformar a nossa vida. E se for usada com sinceridade, nós vamos ver Deus nos usando para abençoar outros. Sabe quais são essas palavras? Que você pode usar na sua casa, com seus familiares, com seus irmãos, no trabalho, na sociedade. Se você tiver caneta aí, anote essas palavras. As primeiras são, por favor e obrigado. Ao usar essas 3 palavras, tratamos os outros como pessoas, não como coisas, e demonstramos apreciação. Vamos usar isso em casa? Ensinar nossos filhos, né? Por favor, obrigado. Essas palavras, elas têm poder. A outra palavra é perdão. Essa palavra tem o poder de derrubar muralhas e construir pontes. Eu gostaria de contar uma ilustração na questão do perdão. O perdão tem poder de destruir muralhas e construir pontes. E esse pensamento foi formulado de uma ilustração que eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos e que todos prestassem bem atenção sobre o perdão. Conta-se uma vez que 2 irmãos que moravam em uma fazenda vizinhas, separados apenas por um riacho. Sabe o que é um riacho, né? É um lugar que tem água perene. Perene? Corrente, né? Certa vez, 2 irmãos, eles entraram em conflito. Foi a primeira grande desavença em toda a sua vida. Sempre trabalharam lado a lado, repartindo as ferramentas, sempre cuidaram um do outro. Durante anos, eles percorreram uma estrada estreita e muito comprida, que seguia ao longo do rio para, ao final de cada dia, poder atravessá-lo e desfrutar uma companhia um do outro. Apesar do cansaço, fazia caminhada com prazer, pois se amavam. Mas agora tudo havia mudado. O que começara com um pequeno entendido, finalmente explodiu numa troca de palavras agressivas, seguida por semanas de total silêncio. Aqueles irmãos, de uma hora para outra, se encontram nessa situação. Numa manhã, um irmão mais velho ouviu baterem na sua porta. Ao abri-la, notou um homem com uma caixa de ferramentas de carpinteiro na mão. Eu estou procurando trabalho, disse ele. Talvez você tenha um pequeno serviço que eu possa executar. Sim, disse o fazendeiro. Com certeza, eu tenho um trabalho para você. Veja aquela fazenda do outro lado do riacho. É do meu vizinho. Na realidade, ele é meu irmão mais novo. Nós brigamos e não posso mais suportá-lo. Vê aquela pilha de madeira perto do celeiro? Quero que você construa uma cerca bem alta
ao longo do rio para eu não mais precisar vê-lo. Acho que entendo a situação, disse o carpinteiro. Mostre-me onde estão a pá e os pregos, que certamente farei um trabalho que lhe deixará satisfeito. Como precisava de ir à cidade, o irmão mais velho ajudou o carpinteiro a encontrar o material e partiu. O homem trabalhou arduamente durante todo aquele dia, medindo, cortando e pregando. Já anoitecia quando terminou sua obra. O fazendeiro chegou de sua viagem e os seus olhos não podiam acreditar no que viam. Não havia qualquer cerca. Em vez de cerca, havia uma ponte que ligava as duas margens do rio. Era realmente um belo trabalho. Mas o fazendeiro ficou enfurecido e falou: você foi muito atrevido construindo essa ponte após tudo que lhe contei. No entanto, as surpresas não haviam terminado. Ao olhar novamente para a ponte, viu seu irmão aproximando-se da outra margem, correndo com os braços abertos. Por um instante permaneceu imóvel do seu lado do rio. Mas de repente, num só impulso, correu na direção do outro e abraçaram-se, chorando no meio da ponte. O carpinteiro estava partindo com a sua caixa de ferramentas, quando o irmão que o contratou pediu-lhe emocionado: espere, fique conosco mais alguns dias. E o carpinteiro respondeu: eu adoraria ficar, mas infelizmente tenho muitas outras pontes para construir. E você está precisando de um carpinteiro? Ou é capaz de construir sua própria ponte para se aproximar daqueles com os quais rompeu contato? No lugar de construir cercas, precisamos construir pontes. Quantos relacionamentos não foram destruídos, nunca foram reconstruídos, porque faltou uma palavrinha: perdão. Porque no lugar de construir a ponte do perdão, construíram a muralha do ódio. Então essa palavrinha perdão, ela funciona muito. Ela tem um poder enorme. Tem um poder enorme. A outra palavra é amo você. Para muitos, essa palavra lembra imediatamente romance, mas não são bem, mas são muito mais bem, mas são bem mais profunda. Como crentes, devemos amar os irmãos, até os nossos inimigos. Amo você é uma declaração que pode ter tremendo poder. Eu estava falando semana passada, quando nós estávamos falando aqui, uma visão bíblica do casamento. Eu contei que um casal disse que quando começou a utilizar duas palavrinhas nos momentos críticos do relacionamento, sempre resolveu. Ele disse que quando estão os dois discutindo alguma coisa e quando vê que a situação está piorando, ele olha para a esposa e diz: eu amo você e nunca vou me divorciar de você. Ele diz que essas palavras soam de forma mágica, mas na verdade é porque as palavras têm poder. Amo você. Dizer isso com sinceridade. Você já falou para algum irmão? Meu irmão, eu amo o irmão. Você já falou: eu amo a minha igreja. Você fala constantemente para a sua esposa: eu amo você. Para os seus filhos, para o seu pai, para a sua mãe. Você não sabe como essas palavras, ela tem poder. A outra palavra, outras palavras que tem poder é: estou orando por você. Lembra que são 10. Termina com essa daqui: estou orando por você. Certifique-se de que isso seja verdade, viu? Para não mentir. Se falar das pessoas para Deus, pode falar de Deus para as pessoas. E uma das formas de demonstrar amor por outros é orar por ela. Alguém certa vez disse que quando você ora por alguém, você não consegue ter raiva dela. Isso é verdade. Olha,
Quando alguém chega, pastor, eu estou orando pelo Senhor. Tem um irmão aqui na igreja que constantemente ele diz isso para mim. Constantemente. Sempre quando eu estou falando com ele, ele, pastor, eu estou orando pelo Senhor e pela sua família. Isso me alegra o coração. Alegra demais o coração. Como é importante. Você entra em contato com um missionário Ronaldo Talita, que está lá no Timor-Leste, né? Passando situações difíceis, quando ele recebe uma mensagem dizendo, acabei de orar por você. Estou orando por você. Isso anima qualquer um. Sem dúvida, amados irmãos, a língua é um pequeno órgão que pode causar grande dificuldade, mas não precisa ser assim. Deus pode usar a nossa língua para orientar a outros pelo caminho da vida e para lhes trazer paz em meio às provações. A língua é muito pequena, mas tem grande poder. Dediquemos a Deus a nossa língua e o nosso coração diariamente e deixemos que Ele nos use, a fim de sermos bênçãos para outros. Use as suas palavras para a edificação. Use as suas palavras para encorajar o irmão, para abençoar o irmão, para fortalecer o irmão. As palavras têm poder de cura. Quero concluir dizendo o seguinte: como posso controlar minha língua? Não é fácil. Tiago relatou isso. Difícil. Mas peça ajuda a Deus. Peça ajuda a Deus. Veja o que Davi disse. Eu gostaria que você abrisse comigo também nesse Salmo, Salmo 141, versículo 3. Salmo 141, versículo 3. Faça como Davi fez. Peça ajuda a ele. Olha o que Davi disse no Salmo 141, 3. Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a saber lidar muito bem com esse inimigo tão forte que é a língua, mas que pode ser nosso amigo. Vai depender de como eu e você vai utilizar dela. Vamos usar para trazer vida, para trazer bênção. Mas para que isso seja possível, é preciso seguir essas orientações que eu dei aqui. Tem muito mais, mas eu escolhi essas 3. Fale, pense antes de falar. Pense antes de falar. Segundo, fale sempre a verdade. Terceiro, fale algo que traga edificação para a vida de outros. Que Deus nos ajude. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que nós sejamos um instrumento nas mãos do nosso Deus. Amém.